Eu trabalhei com muita gente. E eu trabalhei com pessoas com genética diferenciada, como ele, e trabalhei com gente que a gente chama de shape anticiclo. Sim. O shape anticiclo é aquele cara... Os anti-shape. Os anti-shape. O que é o anticiclo, né, que a gente fala? O anticiclo é aquele cara que ele não é responsivo a hormônio. E ele não é responsivo ao treino também. As duas coisas têm relação. Porque quando você treina, obviamente, você está estimulando várias vias metabólicas, mas, no fim das contas, o principal determinante para o ganho de massa muscular é a testosterona, né? Então, a testosterona desempenha um papel muito importante nisso. Inclusive, tem um estudo recente, de 2018, que ele mostrou o seguinte. Eles fizeram um estudo lá com os caras treinando e eles mediram o nível de hormônio da galera. Mediram GH, mediram testosterona, mediram IGF-1. E eles fizeram também uma coisa interessante. Eles mediram o número de receptor dentro do músculo, receptor de testosterona. Só que isso é mais difícil de fazer, porque medir hormônio você vai lá e faz um teste sanguíneo. E para saber o número de receptores tem que fazer uma biópsia muscular, né? Então é mais complicado fazer isso, mas em estudo eles fazem. E o que eles viram? Durante 12 semanas, a galera que ganhou mais massa magra, que teve mais hipertrofia das fibras musculares, não tinha relação com a quantidade de hormônio que o cara produzia. Então eles, por exemplo, não dava pra falar assim, ó, o cara tinha mais testosterona, teve mais hipertrofia. Não viram relação entre o nível de hormônio. Mas eles viram que quem teve mais hipertrofia era quem tinha mais receptor androgênico no músculo. Tinha uma... Então, e aí aquela ideia, você vê, isso foi em 2018. O que eu pensava ali do bico, eu não sabia que se era um número de receptor ou não. Eu sabia que estava relacionado à responsividade. Então o estudo acabou comprovando algo que eu já imaginava, que a relação da genética, óbvio, né, que a genética não está associada só ao número de receptor, tem outros fatores também. Sim. Mas parece que a quantidade de receptor androgênico que uma pessoa tem no músculo é um fator muito importante para determinar a responsividade desse cara ao esteroide. E a testosterona endógena, né? Porque no fim é o seguinte, pessoal. Todo esteroide anabolizante é um hormônio derivado da testosterona. Certo. Eles atuam no mesmo receptor da testosterona. Então, se o cara é sensível à testosterona dele, se ele responde à testosterona dele, ele vai responder bem com qualquer esteroide, né? Então, é porque provavelmente pela quantidade de receptor que o cara tem. Então, o bico é um cara que tem muito receptor androgênico. O Superman também. Entendeu? Não, tentando. Tô em busca da fórmula. Mas vê umas exógenas em quantidade aqui. Pô, tô anotando aqui. Ele falou que a texto é foda, eu só tô aqui anotando. Mas, cara, sabe o que é também? Assim, por mais que o cara possa ficar grande por abuso, se o cara não tem genética e ele abusar, óbvio. Ele se estraga pra caralho e o físico cresce, aumenta, mas fica meio... Continua mais ou menos. Eu falo assim, a maioria das pessoas que cicla não parece que toma hormônio. Verdade. Dudu, então assim, resumindo, podemos afirmar então que um cara que tem um bom shape natural, na teoria vai responder bem ao uso de hormônio. Na teoria e na prática, eu diria. Na teoria e na prática. E com esse estudo que você comentou aí de 2017, 2018, achei interessante. A gente pode afirmar também que os naturais que estão preocupados de usar testo boosters para aumentar, sei lá, às vezes 15, 20% da testosterona endógena dele, podemos afirmar que isso não vai ter resultado estético relevante? Não tem resultado relevante. Não tem. Isso é legal, porque assim, é óbvio que você aumentar a testosterona a gente sabe que existe um efeito dose dependente do esteroide, quer dizer, uma coisa, se você tomar 200 mg de testosterona, é uma coisa. Se você tomar 600, o resultado tende a ser maior. Até certo ponto, isso acontece. Mas quando você entra dentro do nível fisiológico ali do homem, que a testo é entre 300, 800, 900 nanograma. 9.000. Mas o exame dele deu 9.000, né? Quase um natural. Vamos olhar o nível fisiológico. Cara... por esse estudo, eles viram que o cara ter 800 não quer dizer que é bom. Entendeu? Inclusive, existe uma síndrome chamada síndrome de resistência androgênico, que é o cara que ele tem um problema no receptor androgênico.
E consequentemente, o corpo dele produz mais testosterona para tentar compensar a existência. Só que essa galera que tem essa síndrome, que é rara, eles têm um corpo afeminado. Porque a testosterona não consegue ter efeito. Então, ter uma testosterona alta natural não é necessariamente uma vantagem. Não quer dizer que o cara vai ter resistência androgênica. Mas não tem uma relação com hipertrofia, né? A hipertrofia, como esse estudo mostrou, está mais relacionada ao cara ter mais receptor. Mas, infelizmente, você não vai conseguir fazer um exame no laboratório comum para medir o número de receptor, né? Então, assim, desculpa, vizinho. Só resumindo, claro. A gente já falou isso e vamos ressaltar. Galera, parem de acreditar nesse negócio de testo booster, melhorador de testosterona, usar as ervas aí que faz aumentar o que o Zambrotta explicou, né? Falou que melhora a sensibilidade do negócio. Sim, né? Só que não vai ter um resultado estético. Então, galera, não se iludam gastando rios de dinheiro com coisas que prometem aumentar a testosterona, porque mesmo se aumentar, o resultado estético vai ser irrelevante, insignificante. Então, o negócio pra você se sentir bem, né? Você toma tribos, pra você se sentir bem, melhora o humor, essas Então, tipo coisas. assim, quiser comprar, comprem, galera, mas mantenha a expectativa, né? Mais natural mesmo possível. E pra qualquer suplemento que o cara use, existe uma coisa que eu chamo viés de evolução. O viés de evolução é o seguinte: se você treina, né, de forma consistente e é dedicado com a dieta, a tendência natural é você evoluir. No meio do caminho você pode tomar um suplemento e pode interpretar que o resultado foi devido em parte ao suplemento. E para um leigo isso é normal, o cara interpretar desse jeito, né? Então... esses suplementos que aumentam testosterona até aumenta, a mucuna, mas esse efeito realmente é irrelevante, porque aí alguém pode perguntar, né? Vão perguntar com certeza. Tá, mas como é que aumenta o número de receptor? Isso que eu ia perguntar agora. O pessoal perguntando onde eu compro? Qual suplemento Qual contato? Dá pra injetar receptor? Dá pra fazer transplante de receptor? Cara, é o seguinte. Olha que massa. O número de receptor, ele tem uma determinação genética, obviamente, né? O cara já nasceu abençoado com mais receptor. Mas o número de receptor pode aumentar. Essa é a notícia parcialmente boa. Inclusive, a nossa evolução ao longo dos anos, a hipertrofia muscular, ela acontece em parte porque o número de receptor aumenta com o treino. O treino aumenta o número de células satélites, de mionúcleos. Essas células satélites são células que ficam ali na periferia da fibra muscular e elas são responsáveis por ajudar na reparação do dano muscular do treino. E essa célula satélite, ela tem núcleo, igual a célula normal. E ela, para reparar, ela doa o núcleo para a fibra muscular. Então a fibra muscular ela fica com mais núcleos. E o núcleo é o núcleo onde está o DNA. E obviamente uma fibra muscular com mais núcleos tem maior potencial de síntese proteica, de ter mais anabolismo. Então é por isso que ao longo dos anos, o fato de a gente treinar vai aumentar o número de mionúcleos e células satélites e os receptores androgênicos estão dentro desses mionúcleos e das células satélites. Então você aumenta o número de receptor pelo simples fato de treinar. E é por isso que a gente vai adquirindo mais maturidade muscular ao longo do tempo. Não tem como um cara virar Mr. Olímpia com 1 ano de treino. Sim. Ele precisa de tempo para ganhar essa maturidade muscular, esse maior número de receptores. E esse maior número de receptores ele é aumentado então pelo exercício, desde que seja consistente, né? E isso está inclusive associado à memória muscular. A gente tem memória muscular por quê? Porque o tempo que a gente treinou fez upgrade na nossa fibra muscular e fez a nossa fibra muscular ter mais mionúcleos. Esses mionúcleos, quando você para de treinar, eles continuam lá. Você para de treinar, você interrompeu o estímulo da síntese proteica, a sinalização. Então você cataboliza. O mais fácil para você catabolizar é parar de treinar. Você para de treinar, não é 2 dias, estamos falando aí do cara que parou de treinar mesmo. Você interrompeu a sinalização, por mais que você continue lá comendo 2 gramas por quilo de proteína e tal, você vai catabolizar, porque você parou de treinar. Inclusive eu falo, a gente treina boa parte da nossa vida não para ganhar massa muscular, para manter. Porque essa sinalização precisa ser constante, né? Para você manter o músculo que você ganhou. Então quando você parou de treinar, você interrompeu a sinalização para síntese proteica. Havia mTOR e tal, você diminuiu e você perdeu o músculo. Mas aqueles mionúcleos, aqueles receptores androgênicos que você conquistou ao longo dos anos, eles continuam lá. Então, caso você volte a treinar novamente, vai ser mais fácil voltar ao físico de antes,
Porque o potencial de síntese proteica ele é maior do que quando você começou a treinar. Porque a tua fibra muscular, como se diz, é como se você tivesse feito um upgrade lá no motor do carro e você deixou o carro lá guardado e tal, parou. Mas ela diminuiu de tamanho, ela atrofiou por causa que você interrompeu a hidratação, mas ela não é mais uma fibra muscular de um iniciante. Então, a facilidade, o potencial de síntese proteica é maior. Então, consequentemente, é muito mais fácil de voltar ao físico que estava antes. E o legal é que isso não é só o treino que propicia isso. O próprio uso de esteroide também aumenta o número de receptores. Mas é muito importante a gente entender que esse aumento do número de receptores, de mionúcleos na fibra muscular, ele tem uma dependência genética. Então, se você é um cara que já nasceu com pouco, vai aumentar. Tanto que eu falo assim, quase 100% das pessoas, se começarem a treinar, vão melhorar o físico. Mesmo que a genética seja uma bosta. Né? Só que tem nego que vai melhorar absurdamente e tem nego que vai melhorar pouco. Por mais dedicado que seja. O cara não vai conseguir ter um shape de fisiculturista, não vai, enfim. Mas ele vai melhorar. Por quê? Porque o treino é possível gerar essas adaptações positivas. Enfim. Então o próprio uso de hormônio também aumenta o número de receptores. Tem estudo mostrando isso, né? Existe um equívoco, a galera acha que hormônio pode saturar receptor, causar diminuição dos receptores. Pessoal, quando a gente para de ganhar massa muscular, não é porque o receptor parou de responder. Porque se teu receptor parasse de responder, você ia começar a catabolizar tomando hormônio. Porque o receptor parou de responder. Então, na verdade, é por quê? É porque aquela sinalização já está no limite. A síntese proteica do cara está aumentada, mas ele não está conseguindo aumentar mais para gerar mais proteína. Então, aquela sinalização lá que você tá, o cara tá fazendo um ciclo e chega no platô. O hormônio não parou de fazer efeito. Né? Tanto que se você parar de tomar hormônio, aí sim você vai catabolizar, né? Agora, o fato de você estar tomando hormônio, você não vai catabolizar. Você só vai parar de ganhar por quê? Porque para aquela quantidade de hormônio e para a tua estrutura muscular atual, a síntese proteica não consegue aumentar mais. Inclusive, às vezes o cara vai aumentando mais hormônio e aumenta só um pouco a hipertrofia, né? E em parte é por quê? Porque não é só... A gente sabe, por exemplo, não é só o estímulo do treino, ou a quantidade de proteína da dieta, ou a quantidade de esteroide que você toma que determina a tua hipertrofia. É o teu aparato celular. É como a tua fibra muscular, a quantidade de mionúcleos e tal. Então, se você é um cara que você chegou ali num platô em algum momento do teu protocolo de treino, de dieta e tal, você tem que entender que vai levar um tempo para você voltar a evoluir. Por quê? Porque o teu músculo precisa sofrer mais adaptações para ter mais potencial de síntese proteica. Né? É isso.